Oi pessoal, bom, agora nós vamos falar sobre o tratamento da síndrome do manguito rotador. Já estabelecido o diagnóstico, instituiremos o tratamento. O tratamento da síndrome do manguito rotador pode ser dividido em dois grandes grupos: os tratamentos conservadores ou não cirúrgicos e os tratamentos cirúrgicos. Após uma abordagem e avaliação inicial, nós damos preferência ao tratamento conservador. E quais são os pilares do tratamento conservador? Em que se baseia esse tratamento? No tratamento conservador, a primeira abordagem deve identificar se existem alguns fatores externos associados à síndrome do manguito. Quais seriam esses fatores externos? Geralmente são movimentos inadequados, movimentos repetitivos, movimentos de elevação do braço, maneira de elevar o peso, ou seja, é a maneira pela qual o indivíduo, o paciente, utiliza o ombro. Como que ele utiliza esse ombro? Onde? No seu trabalho, em casa, no lazer e no esporte. Uma vez que você identificou fatores biomecânicos associados a posturas inadequadas que produzem a síndrome do manguito rotador, nós temos que corrigir esses fatores. Como que é feita essa correção? Exercícios adequados, mudança de postura. Dentro do tratamento conservador, primeiramente nós temos uma abordagem fisioterápica. A abordagem fisioterápica é destinada para aqueles pacientes que estão com dor, perda de função importante, perda de mobilidade. Estes pacientes devem ser submetidos geralmente a um tratamento fisioterápico. Uma vez que nós combatemos a dor do paciente e melhoramos a mobilidade deste paciente na fisioterapia, nós já instituímos um programa de fortalecimento do ombro. Devemos fortalecer os músculos do manguito rotador, fortalecer músculos que diminuem o impacto da cabeça humeral sobre os tendões acometidos do manguito. Após esse período de fortalecimento inicial, o paciente é estimulado a seguir um programa de fortalecimento do ombro. São exercícios bastante específicos que trabalham músculos internos que estabilizam a escápula, músculos que estabilizam a cabeça humeral, músculos que diminuem o impacto subacromial que produz a dor nos pacientes com síndrome do manguito rotador. Naqueles pacientes que têm uma demanda funcional intensa do ombro, pacientes um pouco mais novos, pacientes não muito idosos, pacientes muito ativos, esse perfil de pacientes com rupturas do manguito rotador geralmente respondem muito bem ao tratamento cirúrgico. Eu vou suturar o tendão rompido, porque aí eu consigo reintegrar a anatomia, restaurar a anatomia do manguito, para depois trabalhar a parte de ganho de mobilidade e de fortalecimento. E é claro, aqueles pacientes que sofreram lesões traumáticas do manguito, por exemplo, um esportista, um jogador de tênis, um jogador de vôlei, um jogador de handball, de algum esporte de arremesso, que sofreu uma ruptura durante um jogo, por exemplo, esse perfil de pacientes também responde muito bem em relação ao tratamento cirúrgico. São geralmente pacientes mais jovens, que têm musculatura mais saudável, mas infelizmente esses tendões sofreram rupturas. Essas rupturas elas não cicatrizam sozinhas, elas necessitam de tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento cirúrgico, hoje o mais utilizado é o reparo por videoartroscopia. As vantagens da videoartroscopia são: o número de incisões são muito pequenas, os pontos de entrada, tá? É um método pouco agressivo, muito menos dor no pós-operatório, e os pacientes obtêm uma resposta mais rápida, uma melhora, uma reabilitação mais rápida quando comparado com métodos de cirurgia tradicional abertos.